processo de atualização dos projetos pedagógicos das licenciaturas. Hoje nós nos propomos a uma conversa com vocês para que nós possamos entender como anda a elaboração, o trabalho de cada NDE e identificarmos quais as dificuldades que estão aparecendo, enfim, nos conversarmos para a gente poder nos ajudar melhor, em que ponto, em que aspectos a PROEM pode apoiá-los e ajudá-los nessa tarefa que é contínua nos cursos. Bom dia, eu sou a professora Conceição Moura, diretora do Departamento de Desenvolvimento de Graduação, e estou aqui ao lado da professora Dorivan, pró-reitora de ensino, e da Luciana Silva, que é diretora da DIGEC. A necessidade desse trabalho se faz premente em função da realidade que nós estamos vivendo hoje no país. Sabemos que temos uma resolução, a resolução número 2 de 2015, que o prazo finda agora em julho, e após esse prazo nós não sabemos das implicações que isso poderá ocasionar aos cursos e, consequentemente, às universidades. Como estamos diante de um governo que mais cobra do que orienta, nós precisamos estar afinados com essas normativas legais. Nesse sentido, nós enviamos essa pauta para vocês, que tem por foco a atualização dos projetos pedagógicos de curso, para que a gente possa, como a professora Dorivan bem enfatizou, observarmos quais as dificuldades e qual o movimento que os NDEs estão tendo até então. E um dos pontos principais, um dos pontos iniciais do nosso trabalho é justamente ver com vocês se as portarias dos núcleos docentes estruturantes já foram enviadas à DIGEC. Esse é um passo muito importante, porque nós precisamos ter aqui na PROEM essas portarias, ou seja, cada núcleo de docente estruturante precisa enviar a relação dos seus membros aqui para a DIGEC, ok? E nós nos colocamos ao dispor no sentido de dirimir as dúvidas. Vou passar agora a palavra para a professora Luciana, para que ela também possa fazer desse momento uma chamada no sentido de algumas questões relacionadas aos PPCs, por parte da DIGEC. Bom dia, meu nome é Luciana, sou diretora da divisão de cursos de graduação da DIGEC, que pertence ao departamento de educação. Observando a questão da pauta, a gente está fazendo esse trabalho que já tem acontecido há algum tempo, quando a resolução, que é de 2015, que foi mandada até agora julho de 2019, então nós temos poucos meses, uns 2 meses aí, para dar continuidade a esse trabalho. E o primeiro ponto da reunião é a questão do sistemático do trabalho do NDEs. Mas, primeiramente, lógico, todos os cursos já devem ter os NDEs sistematizados com portaria, e nós pedimos que vocês enviassem para a gente as portarias para nós começarmos um trabalho de reuniões a esse NDE, para a gente fazer essa atualização desses projetos pedagógicos, que nós temos ainda algumas dúvidas. Tem alguma pergunta? Mais alto. Um pouquinho mais alto. Aqui? Aqui? Isso. Melhorou? Tá mais claro? Então, como eu estava falando, tá ótimo? Tá, perfeito. Como eu estava falando, a questão vou repetir novamente. Então, meu nome é Luciana, acho que muitos de vocês já me conhecem.
E então, eu sou a diretora da divisão de cursos de graduação da DGEC e nós trabalhamos especificamente com a questão dos projetos pedagógicos dos cursos. Nós temos a resolução de julho de 2015, nós estamos já em 2019, né, e foi prorrogado um prazo até julho de desse ano, né, para essa sistematização desses projetos baseado nessa resolução, que é de formação de professores. Eu acredito que dentro desses cursos, eu acredito que somente 2 desses cursos foram atualizados mediante a essa resolução. E o primeiro passo para essa sistematização é o trabalho do NDE, né, que o curso, todos os cursos tem que ter o NDE. E eu acredito que vocês possuem, né, o NDE já sistematizado. E nós queríamos que, por favor, vocês enviassem para a gente essa portaria, eu acho que foi uma portaria que foi feita pelo diretor de centro, diretor de centro, diretor de campus, né? Que enviassem, por favor, para a gente organizar esse trabalho de uma forma melhor. E o segundo ponto da reunião, deixa eu falar aqui a pauta, por favor. Né? Tá. Só o primeiro ponto, né? Bem, nesse sentido, nós gostaríamos agora de ouvir vocês em relação a esse movimento dos NDEs. Como é que esse movimento está sendo configurado nos cursos de vocês? Para que a gente possa ir acompanhando os avanços e os pontos ainda que merecem discussão em relação a essa atualização dos PPCs. Vocês com a palavra. Vocês pudessem ouvir, né? Vocês estão nos ouvindo? Sim. O Edilho falou que sim. Ok. Então, em relação ao trabalho do NDE, já pontuamos a necessidade de vocês, do coordenador do NDE, que é o coordenador do curso, enviar essa portaria para a DGEC Proem. O segundo ponto, que é interessante ressaltar, é que o trabalho do NDE, de fato, é um trabalho que precisa do envolvimento dos professores que têm uma maior expertise no curso, ou seja, professores que já têm acumulado uma experiência em relação ao trabalho no curso. Por que isso? Porque a elaboração ou atualização de um PPC, de fato, não é um trabalho simples, é um trabalho que exige o conhecimento, de fato, das normativas, do curso, das necessidades dos alunos, enfim. E nessa direção, nós destacamos ser fundamental a presença do coordenador do curso, que é o coordenador do NDE, mas ressaltando que o trabalho não é um trabalho específico, um trabalho que ele tenha que fazer só, muito pelo contrário, ele vai coordenar esse trabalho. Nesse sentido, é necessário que, de fato, tenhamos uma equipe trabalhando coesamente. Então, nós queríamos destacar logo esses 2 pontos. Bem, o Paulo de Música está colocando para nós que o curso de música está como um NDE ativo, que bom, trabalhando uma nova reformulação, criação de disciplinas, revisão de carga horária de alguns componentes. Vocês fizeram uma reformulação com o LC, língua portuguesa, em 2017, já seguindo a CNE-CP, resolução número 2 de 2015. Precisamos enviar a portaria do novo NDM, que dá 2 semanas. Que bom, Paulo, parabéns. Maria José, em Ciências Humanas, sinaliza que ainda não avançou muito, mas que estão reunindo periodicamente, mas tem muitas dúvidas quanto à estruturação dos eixos e quanto ao estágio
e sua especificidade, né? A estruturação dos eixos, mas do ponto de vista de qual aspecto, e em relação ao estágio, você poderia destacar qual a dificuldade? O Elídio destaca que em Bacabal já foi elaborado o novo PPC e ele está dividido em 2 eixos, ensino fundamental e ensino médio. Analisamos as grades curriculares destas modalidades de ensino e fizemos a elaboração. Então, Maria José, você pode destacar um pouco mais as suas dúvidas em relação aos eixos e ao estágio que você fez referência, tá bom? Então, estamos aguardando. Em Imperatriz, vocês já estão organizados e funcionando regularmente e vão enviar as portarias. Que bom, gente, que bom. Que bom. Os cursos de Imperatriz que estão presentes, quais são? Porque são LCN e o SH de Biologia. Ok. São Tecnologia. Tá. Então, esses cursos que estão presentes, o projeto pedagógico, foi o último projeto pedagógico atualizado, data de que ano? 2013. Todos eles. Só não. 2013, 2017, 2. Que bom 2017, 2. 2013, o andamento do trabalho. Vocês estão em fase de conclusão da atualização, estão em 2 meses, é possível concluir? Qual a perspectiva de conclusão desse trabalho? Por que a pergunta? Porque, como Conceição destacou inicialmente, o prazo da resolução 02 de 2015 era ano passado, em julho do ano passado. E ano passado, nós inclusive fizemos um memorando a todos os cursos, retomando essa orientação e a preocupação, porque foi feito um esforço muito grande no nível nacional, pelos pró-reitores de ensino, no sentido de obter do Conselho Nacional de Educação uma prorrogação. Inclusive foi feito um levantamento de todos os cursos, das datas da última atualização dos projetos pedagógicos, dos cursos de licenciatura, todos, e nós enviamos esse levantamento para a Andifes, e a direção da Andifes fez um documento e participou de uma reunião no Conselho Nacional de Educação, no sentido de obter essa prorrogação de prazo. Isso demorou, o Conselho demorou a se manifestar em relação a isso, eles estavam muito reticentes, não queriam prorrogar. Então, a reunião, aconteceu uma segunda reunião, onde os argumentos foram mais incisivos e eles resolveram ceder e deram prazo de mais um ano, que finda agora em julho de 2019. Então, a nossa preocupação com a atualização dos projetos pedagógicos, ela procede em função da indefinição da política nacional de educação para o ensino superior. Vocês estão acompanhando e sabem que nós não temos certezas de nada, né? Mas temos aí esse limite imposto por essa prorrogação. Então, a preocupação é que a gente, de fato, possa findar o trabalho, ou pelo menos termos em julho já essas atualizações encaminhadas, tramitando, para que a gente possa garantir condições melhores aos cursos e, de fato, garantir a continuidade dos cursos, porque até isso está em jogo. As medidas tomadas
nos últimos meses em relação ao ensino superior, elas têm sido medidas duras, e nós estamos lutando para reverter algumas, mas nós não temos certeza e nem garantias disso. Então, o cumprimento dessas normas é algo que se impõe nesse momento muito mais que antes. E a gente queria socializar essa preocupação com vocês e nos colocar à disposição para ajudar a acelerar esse trabalho para os cursos que realmente necessitam. Eu estou procurando a resolução bem que a número 2, a questão do... As licenciaturas tradicionais do campus de São Luís já fizeram adequação à resolução? Vejam bem, nós estamos... O movimento é com todos os cursos de licenciatura, não só do continente. Nós resolvemos fazer essa videoconferência somente com vocês, específica com vocês, para priorizar o atendimento a vocês, aos cursos interdisciplinares, porque nós sabemos que há uma dificuldade muito maior, uma vez que nós não temos diretrizes. Em outubro, a reunião que aconteceu, o seminário que aconteceu em Brasília sobre as licenciaturas interdisciplinares, aliás, os cursos interdisciplinares, o MEC fez um meia-culpa reconhecendo que os bacharelados tinham tido, de qualquer forma, tinham tido alguma orientação, mas as licenciaturas não. E naquele seminário ficou o compromisso do MEC organizar uma orientação nacional, mas com a finalização do governo e o início do novo governo, que até agora não se estabeleceu de fato, essa orientação não saiu. O que nós temos concreto é a prorrogação da resolução 02 do Conselho Nacional de Educação. Então, isso é uma demanda para toda a universidade. Nós estamos aqui também trabalhando junto aos cursos de licenciatura da sede. Nem todo mundo conseguiu concluir ainda sua atualização. Alguns estão em fase final, mas muitos estão na fase aí de iniciando a discussão ainda, o que é uma preocupação, mas todos estão informados dessa necessidade. Em relação a se já tem algum PPC em que vocês pudessem ter uma referência, nós estamos sempre destacando o seguinte, da necessidade de termos o instrumento do MEC, INEP, no sentido da avaliação de reconhecimento dos cursos, em que nós temos ali uma diretriz que nos ajuda a pensar, por exemplo, a elaboração dos objetivos do curso, como que o perfil do estudante deve ser pensado, como as condições objetivas serão avaliadas. Então, nesse instrumento do INEP, que acredito que vocês já devem ter tomado conhecimento, se não tomaram conhecimento, vocês, por favor, quando enviarem a portaria do NDE para a DGEC, peçam a Luciana para que ela envie esse instrumento para vocês. Ali nós temos uma orientação muito interessante para a configuração, ou seja, a elaboração ou atualização dos PPCs, certo? Além, claro, do estudo das normativas que regem a elaboração do PPC, como, por exemplo, a questão voltada para a apropriação de libras, que é algo que nós não podemos nos furtar. Então, penso que o estudo dessas normativas, a discussão delas dentro da especificidade do curso, que exige um trabalho coletivo, não é algo complexo,
mas ao mesmo tempo é algo que, com uma articulação refinada, com certeza vocês conseguirão dar conta deste desafio. E claro que vocês já estão nesse movimento e sabem a importância desse trabalho coletivo. Luciana está tirando algumas dúvidas para que a gente possa responder algumas questões que ainda não foram respondidas. Mas eu queria tocar em uma específica aqui em relação a uma das questões apontadas por Maria José. Quanto ao estágio, há um interesse de disciplinarização das atividades do estágio. E nesse sentido, a gente chama a atenção que estágio, ele tem toda uma especificidade que é diferente da disciplina. Ou seja, a carga horária da disciplina, ela é contada, por exemplo, no PID do professor, na sua carga horária, que no mínimo tem que ter 8 horas em sala de aula. Eu vou dar um exemplo. De repente, um professor tem uma disciplina de 4 horas em sala de aula e tem uma carga horária, vamos supor, de 10 horas de estágio. Um exemplo bem rápido. Então, no momento da contagem da carga horária docente, que por lei ele tem que ter 8 horas, essa carga horária de 10 horas do estágio não pode ser contada com a carga horária de 4 horas que ele tem em sala de aula. Ou seja, ele pode ter uma carga horária do estágio superior à carga horária que ele tem em sala de aula, mas essa carga horária do estágio não é contada para fins da carga horária de sala de aula. Ela é contada para a carga horária de acordo com o regime de trabalho do professor, 40 horas ou 20 horas. E nessa perspectiva não somos nós que definimos essa questão, é uma normativa nacional. A LDB é que nos chama a atenção para essa carga horária mínima. A carga horária é mínima, quer dizer que não é para ter só 8 horas. Nós podemos ter até 16 horas, se não me falha a memória, até 16 horas em sala de aula. Então, nessa direção, a gente tem tido assim, alguns embates com alguns cursos, porque a carga horária do estágio está sendo contada como carga horária de sala de aula. E nós não podemos fazer essa contagem dessa forma, até por força do acompanhamento, do monitoramento que nós estamos tendo continuamente dos órgãos de controle. Então, não dá para nós fazermos da forma como vocês têm solicitado. Vejam bem, a perspectiva de disciplinarizar o estágio, eu sei que é uma discussão também que tem sido bem calorosa nos cursos aqui da sede, porque, por exemplo, o curso de enfermagem, o curso de pedagogia, que os professores acompanham, estão na sala de aula acompanhando o desempenho dos alunos no estágio, de fato eles ficam no campo, e isso toma um tempo muito grande deles e, infelizmente, pelas normas, tanto nacionais quanto internas, não se pode contabilizar como sala de aula. Isso tem causado muito desconforto e muita discussão interna, mas, infelizmente, nós não temos como fazer diferente do que a norma preconiza, certo? Estágio é atividade, não é disciplina. E a observação que a gente faz aos NDEs que estão trabalhando agora na atualização é que procurem seguir as normas que norteiam o trabalho ou a educação superior, tanto as normas internas como as normas nacionais.
nós vamos enviar para todos os cursos a relação dessas normas, as que são comuns a todos, porque há também as normas específicas de cada área. Então, as comuns, a DGEC vai elaborar um material, uma nota técnica com essa orientação para a gente, no sentido de ajudá-los, certo? Então, é preciso que, para que o fluxo de tramitação desses processos seja mais rápido, se vier a proposta, vier toda coadunada com as normas que regem hoje a educação superior, esse fluxo vai fluir de uma forma muito mais veloz. Agora, se vier contrariando as normas, nós vamos ter que devolver o projeto para os NDEs, para os ajustes que forem necessários. E isso, claro, leva muito mais tempo, é desgastante, é um trabalho, a gente multiplica as horas de trabalho da gente com isso. Então, a gente conta com vocês no sentido da observância das normas para que a gente possa fluir melhor o trabalho. Tá? Voltando à questão da professora Maria José, eu fiquei na dúvida, essa questão dos eixos. A senhora se refere aqui a mais ou menos eixo no sentido da identidade do curso. É um curso de interdisciplinar, mas tem uma formação específica. Eu não sei qual é a senhora coordenadora de qual dos cursos. Eu queria que a senhora explicasse melhor, porque na resolução número 2, ela trata em núcleos. Que o professor Elidio comentou logo embaixo, fez uma pergunta. Na verdade, ele quer saber se ele pode ser em 2 anos, núcleo de ensino fundamental, que é o comum, em 2 anos, e o núcleo de ensino médio, que é o específico em 2 anos. Então, mas a resolução fala em 3 núcleos, que inclusive é no artigo 12 da resolução número 2. Ela vai dividir em 3 núcleos. Então, nós queríamos que vocês fossem por esse viés, da questão dessa separação das disciplinas, das atividades do PPC, baseado na resolução número 2, que são esses núcleos, O terceiro núcleo, eu vou só olhar aqui, professor, só um instante, porque eles têm os nomes parecidos. Só um instante. Artigo 12. Eu vou lê-los aqui. Artigo 12. O primeiro núcleo, é o núcleo de estudos de formação geral das áreas específicas interdisciplinares e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias e das diversas realidades educacionais. Aí ele descreve todos os princípios, da letra A até a letra L. Esse é o primeiro núcleo. E o segundo núcleo é o núcleo de aprofundamento e diversificação dos estudos das áreas de atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos priorizados pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino, que atendendo às demandas sociais oportunizará possibilidades. Ele também coloca todas as possibilidades, Ele dá como se organiza esse núcleo. E o terceiro núcleo é o núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, compreendendo a participação. Aí são aquelas atividades que ele descreve aqui no nosso regimento, são atividades complementares, que ele coloca seminários, atividades práticas, mobilidade estudantil, atividades de comunicação e expressão. Então, os núcleos 1 e 2 são um pouco parecidos, eles são um pouco parecidos. Então, a organização curricular seria basicamente dividida nesses 3 núcleos. A questão do eixo, eu não entendi muito bem. Essa questão seria mais por a identidade do curso. É um curso de licenciatura interdisciplinar, digamos, ciências humanas, sociologia. É nesse sentido que a professora Maria José está falando. Eu queria entender mais ou menos essa pergunta. E sim, Então, o que acontece? O curso ele tem essa questão específica, E
no projeto de 2013, os cursos estão articulados da seguinte forma. Os 3 primeiros anos são uma formação, digamos, geral dentro da área, né, os 3 primeiros anos, que vai colocar todas as ciências humanas, tudo no exemplo, né, humanas, e no terceiro ano seria a questão específica, estão sendo disciplinas da área específica, no 4º ano. Esse é o formato atual dos cursos. Mas o que acontece, nós observamos a questão da interdisciplinaridade, né? Que nós observamos em alguns projetos, né? Que não está claro como ela acontece, porque tem a questão da divisão em disciplinas, né? E as disciplinas elas estão colocadas todas, né, nos 3 primeiros anos, né? Colocadas, distribuídas, digamos assim, por exemplo, sociologia, tem a questão da geografia, da história, da filosofia, e somente no último ano que é a sociologia, né? Temos essa questão aí dessas disciplinas colocadas dessa forma. E a questão da interdisciplinaridade, eu acredito que tem que ser mais clara dentro do projeto, né? Como acontece. Eu sei que acontece, mas no projeto elas estão colocadas como disciplinas, né? A interdisciplinaridade, não sei, por conta do nome da disciplina, né? Que ela está bem específica mesmo, ou a parte do nome da disciplina ou da ementa, né? Eu acredito que tem que rever essa questão da interdisciplinaridade, né? Todo o curso. E essa questão de dividir núcleo de ensino fundamental e núcleo de ensino médio, é o que está hoje, né? No meu entendimento, assim, que tem a questão que seria os 3 primeiros, que são os 3 primeiros anos, questão mais geral, e o último ano que seria o específico, que é, por exemplo, da área do curso, né? E eu acredito que essa divisão, eu não sei se é interessante, né, nesse formato interdisciplinar, né? Temos que ver como fica essa parte aí, porque tá um ano voltado especificamente para a questão do ensino fundamental. E o terceiro núcleo, professor Elígio, não seria parte pedagógica. Todo curso tem a parte pedagógica. Você pode observar no artigo 12 e no artigo 13 da resolução, né? Que ele tem que ter a parte pedagógica. E esses núcleos, justamente, eles colocam isso, né? Todos os núcleos, eles colocam a disciplinaridade, né? E o terceiro núcleo seria mais aquela que nós chamamos de atividades complementares, digamos assim, que são a participação em seminários, aquela carga horária que são 200 horas, que no caso da resolução número dessa resolução, ele coloca 400 horas para prática pedagógica, 400 horas para o estágio e as 200 horas para atividades complementares. Seria esse terceiro núcleo, seria essa parte aí. Os 2 núcleos é a divisão das 3.200 horas, as 3.000 horas serão divididas nesses 2 núcleos restantes. Isso é o que é a questão mínima, né? Mas também tem que ver a questão de 3.200 horas, já aumenta bastante para a resolução anterior, né? Que são 400 horas a mais, né? E temos que ver a questão da infraestrutura, né? A questão de professores, tudo isso. Eu vou só ler a questão aqui do professor Paulo de Música, para rever. Só retomando a questão da interdisciplinaridade, professores, como nós não temos uma definição, ainda não foram produzidas as diretrizes curriculares para os cursos interdisciplinares, e com toda essa indefinição do país, a nossa posição é em defesa de se manter o curso interdisciplinar. Tá? Até porque, se mudar para disciplinar, vocês entrarão na relação, na prioridade de avaliação. Então, essa mudança, a sugestão, a proposta, a posição da instituição no momento é que ela seja postergada mais um pouco, até que nós tenhamos
uma definição nacional a respeito disso. O risco que nós corremos ao mudar essa identidade do curso, ela tem consequências bem drásticas para todos nós. Então, ano passado, nós fizemos uma discussão sobre isso, inclusive com a participação do PI, do professor Romildo, e a posição assumida pela instituição, e inclusive com a participação da professora Naí, foi de manter os cursos interdisciplinares como tal, até que nós tenhamos uma posição nacional de liberdade para as instituições escolherem aí outra identidade para os cursos, certo? Bom, pode passar para o segundo. Penso que vocês têm a pauta, nós vamos avançando nos outros pontos e depois retomamos nas questões que vocês gostariam que fossem pontuadas, mais discutidas, ok? Só para a gente poder otimizar melhor o tempo e garantir o atendimento da pauta que foi enviada. O próximo ponto diz respeito ao posicionamento institucional em relação aos cursos de Filosofia e Sociologia, que a professora Dorivan vai falar agora para vocês. Esse item da pauta foi colocado propositalmente diante da ameaça, né, nacional de extinção dos cursos de Filosofia e Sociologia. Há um movimento nacional em defesa da manutenção, da permanência dos cursos de Filosofia e Sociologia. E a UFMA, ela integra esse movimento de forma clara, de forma precisa. Nós entendemos a importância e a necessidade dessas áreas de conhecimento, elas são fundamentais para todas as áreas do conhecimento, elas estão na base do conhecimento. Então, entendemos que os cursos devem continuar, devem permanecer, devem ser aprimorados cada vez mais. Inclusive, nós tivemos um consumo extraordinário na sexta-feira, para que a universidade aprovasse uma manifestação em defesa da educação pública, de qualidade. E nesse documento que está publicado na página da UFMA e já ganhou o mundo também, né, já foi enviado para todas as instituições, para a mídia em geral, a UFMA reafirma a sua defesa aos cursos de Filosofia e Sociologia. Então, esse é o posicionamento da instituição. Inclusive, na sexta-feira, a professora Anaí Portela, nossa reitora, solicitou uma coletiva com a imprensa e mais uma vez demarcou as colocações, rebateu essa forma de pensar do governo federal atual em relação à forma de olhar, de analisar, de entender o papel da universidade na sociedade. E nesse sentido, as colocações da professora Nair foram bastante contundentes em relação a estar justamente ao lado de outras IES, no sentido de combater essa visão que o governo federal tem das IES, né? Ou seja, o trabalho voltado para o ensino, pesquisa e extensão é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação, de qualquer povo. E estamos diante de uma situação que precisamos estar chamando a atenção em relação ao papel da universidade para a sociedade, o que em pleno século XXI é algo que é profundamente contraditório diante de tantos avanços que nós já nos deparamos. Estamos agora tendo que voltar ao passado para poder dizer às pessoas o quanto o papel da universidade é importante. E nesse sentido, essa moção de repúdio que está na página da UFMA, a qual a professora Dorivan destacou, se vocês ainda não leram, é importante ler, chamar a atenção dos alunos para essa nota
e esclarecido para os alunos, para que eles possam levar esse esclarecimento do papel da universidade, do sentido dessa monção, que é algo interessante para trabalhar em sala de aula, essa monção, para que eles possam, nas suas famílias, nas suas comunidades específicas, levarem informações que de fato façam com que a população entenda o real papel da universidade, né? Porque nós estamos o tempo todo nos deparando com fake news, e essa monção penso que é uma nota que poderia ser trabalhada de forma crítica, de forma didática nas salas de aula. É uma sugestão que faço para vocês, e como professora eu também desta universidade irei trabalhar essa nota na minha sala de aula com os meus alunos. Terceiro ponto. Acho que o terceiro ponto a gente já falou, já adiantou, né? Já foi sinalizado, né? É avaliação e regulação. Da dignidade da escolha tomada em relação ao ensino. Esse terceiro ponto já foi, né, de certa forma já apresentado aqui. E no tocante ao quarto ponto, a avaliação da renovação de reconhecimento dos cursos, que tem por foco o instrumento do INEP. Acho que é interessante a Luciana colocar essa questão. Os procedimentos, né, como que é. Qual a fidelidade necessária exatamente? Qual a fidedignidade necessária? Exatamente, a pactuação. Então, os cursos interdisciplinares, eles são frutos da pactuação do Reúne. Eles foram pactuados com essa identidade. Então, é isso que nós colocamos anteriormente. A manutenção dessa identidade até que nós tenhamos uma diretriz nacional que possibilite a mudança da identidade. Os cursos interdisciplinares, as licenciaturas, no caso, estamos nos referindo aqui no momento, elas não possuem diretrizes curriculares nacionais, que é uma discussão que já há algum tempo, mas nunca foi definido. E outra coisa, também elas não possuem, os cursos aqui da UFMA são os únicos no país. Por esse motivo, esses cursos eles não fazem a prova, né, do ENAD. Então, baseado nisso, nós não temos como tirar um CPC, que é o Conceito Preliminar de Cursos, que ele faz o ENAD e tem a questão do censo, tem vários indicadores que são preenchidos pelo coordenador do curso, pelos alunos, e o PI que tem o papel de preencher o censo. Com essas informações colocadas, né, essas informações elas geram uma nota, né, que são os conceitos de 1 a 5 da instituição. Como as licenciaturas interdisciplinares elas não temos como fazer essa mensuração, o processo de renovação de reconhecimento ainda não aconteceu. O reconhecimento foi feito, né, nós instruímos o processo na metade do curso, houve uma avaliação em loco nesses cursos para ver se tudo que estava preenchido no formulário, que foi no momento que da instrução do processo estava de acordo, e resultado disso, todos os cursos foram reconhecidos com uma nota. Só que a renovação de reconhecimento de todos os cursos é trienal, de acordo com a lei dos Senais. Então, são triênios que os cursos têm essa renovação de reconhecimento. Os cursos, acho que o curso que demorou mais a ser reconhecido, acredito que tenha saído da portaria em 2015, no final de 2015, mais ou menos. Então, já passaram 4 anos, praticamente, né, que o processo de reconhecimento não aconteceu. Então, como é que o MEC faz diante disso? Ele abre o processo de ofício, ele verifica, né, quais os cursos que já estão com o ato de reconhecimento ou renovação, no caso, já vencidos, né, digamos assim, já ultrapassaram esses 3 anos, e eles abrem o processo de ofício. Então, esse processo de ofício já abre um processo, e que esse processo nós temos que instruir, preencher algumas informações básicas.
Depois desse prazo é aberto um formulário eletrônico, que são 3 dimensões, que inclui a dimensão, o projeto pedagógico, o corpo docente e a infraestrutura. Que esse formulário, que esse instrumento que a professora Conceição já citou anteriormente, que são 3 dimensões com inúmeros indicadores e que serão preenchidos. Aí depois desse preenchimento, porque assim, o MEC ele abre esse processo e manda para o INEP, que é a designação do INEP fazer essa questão desse formulário, né? E o INEP designa uma comissão de avaliação para verificar se as informações desse formulário estão condizentes com a realidade. Então, nós acreditamos que essa questão da renovação de reconhecimento de vocês se dará dessa forma, né? Só que nós não sabemos quando será, né? Porque eles já abriram alguns processos de ofício agora, porque já saiu o CPC de alguns cursos que foram insuficientes, que é a questão 1 e 2 são insuficientes, então eles abrem de ofício já outro processo para renovação de reconhecimento. Mas os cursos que não tem CPC, nós não sabemos quando serão abertos, né, esses processos. Então, nós já estamos colocando a situação para vocês que pode ser a qualquer momento, né, porque nós não temos as diretrizes, né, não sabemos como será essa avaliação, mas o procedimento normal é esse, né, o próprio MEC abrir de ofício. Tirando alguns casos, por exemplo, se houver mudança de endereço de um campus para o outro, como aconteceu em Imperatriz, que um curso estava no centro, foi para o campus de Bom Jesus. Então, esse processo já está lá, quando nós pedimos a mudança de endereço, ele já obrigatoriamente já é feito, já colocado lá no processo, que ele obrigatoriamente passará por uma avaliação em loco. Né? Esse nós já temos uma certeza, nós sabemos quando será, né? Mas já está sobre aviso essa renovação de reconhecimento desse curso. Os demais, né, serão da forma que eu relatei aqui, certo? E temos um formulário, um instrumento de avaliação, que ele coloca a questão das notas, os conceitos de 1 a 5, né, que nós vamos disponibilizar para vocês, caso vocês não tenham, mas também tem na página do INEP também esse instrumento, né, vocês podem também consultar, né, quando vocês acharem conveniente. Como todos esses cursos já foram reconhecidos, eles já têm uma avaliação de reconhecimento. A orientação que a gente reitera, porque a Conceição inclusive chamou a atenção para isso inicialmente, é para que o relatório da avaliação, o próprio instrumento inicial, seja objeto de análise do NDE quando das discussões para a atualização do PPC, né? Mesmo que esses instrumentos eles tenham passado por modificações do ano passado para cá, mas os iniciais eles já dão indicadores muito interessantes a serem observados por todos nós no momento da revisão do projeto pedagógico. A curricularização. Sobre o último item da pauta, que é a curricularização, nós estamos no momento o momento atual da instituição é um momento ainda de definição das normas que vão nortear essa inclusão da curricularização nos projetos pedagógicos. Nós temos uma reunião marcada para quarta-feira, para que a gente possa retomar aí o trabalho já iniciado ano passado, mas não temos uma norma definida. O que alguns coordenadores estão questionando é se nessa atualização que se faz nesse momento dos PPCs, como eles devem proceder, se eles têm liberdade
em contato com cursos de outras instituições, conhecerem como está se dando o processo de curricularização da extensão e adotarem nos seus projetos essas ideias. Conversei com a pró-reitora de extensão sobre isso na quinta-feira e ela concordou comigo que nós devemos deixar sim que os cursos tenham essa liberdade. Se eles querem já, nesse momento, incluírem, experimentarem o processo de curricularização, eles podem e devem, até enquanto aguardam a norma interna da instituição. E aí, quando sair essa norma, numa nova atualização, já terão, então, a experiência vivida e a norma para orientar, para normatizar, para deixar oficializado o processo internamente. Então, esse é o posicionamento da instituição no momento. Por que isso? Nós estamos aí num período eleitoral internamente, as discussões, nós não podemos intensificar essas discussões nesse momento e por isso que a gente considera que é importante que os NDEs que quiserem enveredar por essa experiência de já incluir algumas ideias sobre curricularização, eles tenham esse direito de fazê-lo. Se não me falha a memória, a resolução que sinaliza a questão da curricularização da instituição é a resolução número 7, não é, Luciana? A resolução número 7 de 18 de dezembro? Isso. 14, né? 14 de dezembro. E de 14 de dezembro. Então, nessa resolução, há inclusive indicativos. Mesmo. Essa mesmo, né? Há indicativos de que essa curricularização ela pode ser trabalhada de forma, no formato de oficinas, no formato de seminários, desde que haja, claro, né, a participação da comunidade. Então, e mais uma vez a gente pode pensar o seguinte, o trabalho refinado do NDE. Eu costumo dizer que os membros do NDE são os guardiões do curso. Então, a partir do momento em que nós temos essa resolução que rege a curricularização, que nos aponta que precisamos ter 10% da carga horária total do curso, no sentido de organizar essas atividades voltadas para a curricularização. E nessa resolução há indicativos de como nós podemos fazer no formato de projetos, oficinas, seminários, enfim. Eu penso que o próprio NDE, com a experiência que todos os professores que vocês têm acumulada, com certeza, a partir também de diálogo com colegas de outras IES, nós podemos sim pensar no formato dessa curricularização para cada curso. E claro, se temos uma resolução que nacionalmente rege esta questão para as universidades, e se nós tivermos essa resolução como referência precípua para a questão da curricularização, antes de sair um posicionamento institucional, penso que nós não vamos fazer algo distoante, muito pelo contrário, porque eu tenho certeza que aqui a universidade não vai enveredar por uma orientação antidemocrática, muito pelo contrário. Então, nessa perspectiva, dentro da especificidade de cada curso, dentro da experiência acumulada dos professores, dentro das alternativas que vocês pensarem para envolver a comunidade na questão dessa formação inicial, com certeza, e seguindo o que aponta essa normativa nacional, com certeza estaremos diante de algo
possível de ser realizado. E claro, isso pode ser variável de curso para curso. Um curso pode optar por um projeto específico, outro pode optar pela realização de oficinas, enfim. O importante é que a normativa nacional seja atendida. E, acima de tudo, as atividades pensadas, elas sejam voltadas para a comunidade geral, não somente para a comunidade interna. São atividades que não podem ser restritas a alunos e professores da universidade, mas os alunos sejam os protagonistas da atividade em atendimento à sociedade, à comunidade geral. Esse é o espírito que a resolução, aliás, a norma nacional de curricularização propõe. Então, eu penso, Rogério, que essas informações que nós demos foi na direção de responder essa tua pergunta. Tu consideras que foi respondida? Eu pergunto como se dá isso, né? Alô, Rogério? Sim. Ok. Bem, gente, então nós concluímos a pauta assim, né? E aí nós gostaríamos de ver com vocês qual outro tópico que nós poderíamos ainda retomar. Ou podemos concluir a nossa webconferência? Então, aguardamos aí a sinalização de vocês. Bem, enquanto vocês respondem, né? Nós gostaríamos de destacar a importância do movimento do dia 30 de maio, né, professora Dorivan? Para que vocês organizem aí no campus de vocês as atividades voltadas para esse dia. Aqui no dia 15 de maio foi algo assim, gente, emocionante. O encontro dos alunos, professores, universidades lá na Praça Deodoro. Foi algo assim que, nossa senhora, só quem estava lá para entender a força desse movimento. Foi uma verdadeira aula que nós demos nas ruas, né? Um movimento pacífico, um movimento de um estar ajudando o outro, um momento em que a sociedade viu o que a universidade está fazendo. Então, um posicionamento muito bonito, nenhum incidente foi registrado, e muita gente, muita gente mesmo, mas muita organização. Então eu penso que esse é um trabalho que todos nós devamos fazer, do lugar que estejamos no estado do Maranhão, levando a sigla, né, da nossa universidade. O Elídio colocou aqui uma pergunta. Os PPCs dos cursos interdisciplinares, fidelidade e escolha tomada em relação ao CINE, a pactuação. Sobre a pactuação, qual o instrumento legal dessa pactuação? Algum documento que pode dar conta melhor para a gente de como foi feita essa pactuação pelas MIS? Falar mais um pouco sobre essa pactuação. Beleza, Elídio. Obrigada. Elídio e Paulo. Então, Elídio, sobre os cursos interdisciplinares, a fidedignidade, como nós explicamos anteriormente, na pactuação os cursos foram aprovados pelo Ministério, a criação dos cursos como cursos interdisciplinares, certo? Eles estão com essa identidade na sua criação. Logo, como não há, até o momento, nenhuma diretriz nacional sobre os cursos interdisciplinares, as licenciaturas principalmente,
porque para os bacharelados há notas técnicas, enfim, há algum direcionamento, para as licenciaturas não. Nesse momento de indefinição nacional, nós consideramos precipitado mudar essa identidade. Então, a recomendação, o posicionamento da instituição é que nós mantenhamos essa identidade nesse momento e aguardemos a orientação nacional que virá. Ela não há dúvida em relação a isso, acho que é questão de tempo até que o MEC se reorganize, para que nós possamos então buscar e identificarmos se há possibilidades de uma outra identidade para esses cursos. No momento não há. Inclusive na classificação dos cursos, que foi objeto de trabalho em novembro de 2018, os cursos da UFMA, os cursos interdisciplinares da UFMA, eles foram identificados como únicos no país, o que chama muito a atenção. Então, mais uma razão para a gente não mudar isso agora, nesse momento, o que não quer dizer que nós não possamos mudar no futuro. Mas nesse momento é uma questão de termos um pouco mais de paciência e não colocarmos em risco, inclusive, a continuidade desses cursos, de existência desses cursos. Então, foi feita uma reunião no gabinete da reitora e nós nos posicionamos pela continuidade dessa identidade até que nós tenhamos uma definição nacional. Quanto ao documento da pactuação, tem as atas de pactuação dos cursos, certo? Nós podemos encaminhar essas atas para vocês, se vocês ainda não têm. Os diretores de campus, eles têm essas atas. Tá? Então, é um documento, além da resolução de criação dos cursos. Tem também o projeto do Reúne, né, que reúne todas as metas, diretrizes, princípios que regeram a expansão da universidade. E tá posto lá a criação dos cursos interdisciplinares. Eles foram uma motivação muito grande, fundamental, na verdade, para a criação, para a expansão dos campos. Sim, o aguardar de normas comuns a todos os cursos. Luciana irá fazer isso, certo, Luciana? Até porque já está pronto isso aí. Ok? Habilitações fazem parte da pactuação? Não. As habilitações não fazem parte da pactuação, certo? Então, por isso os cursos interdisciplinares da UFMA, no momento da classificação, da última classificação dos cursos nacionalmente, eles foram identificados como únicos no país, exatamente por conta das ênfases. E isso chama todos os holofotes para a universidade. Então é um problema, nós estamos enfrentando, e por isso a decisão de não mexer nessa identidade no momento. Certo? Mais alguma questão, gente? A Elide gostaria de receber cópias. Ok, Elide, vamos encaminhar então. Agora o diretor também tem. Não custa nada. O que temos a gente socializa. Certo. Os resultados dessa pesquisa. Exatamente. O que nós fizemos? Nós tabulamos essas informações e iríamos apresentar num próximo encontro em Brasília. Inclusive, quem estava à frente era a professora Nara Pimentel. Infelizmente, eu não sei nem onde é que Nara está agora.
Só não está lá no Ministério. Só não está lá no Ministério. Ela deve ter voltado para a UNB, porque ela é professora da UNB. Então, mas nós temos interesse de retomar, porque assim, foi solicitado que cada universidade buscasse informações sobre os cursos interdisciplinares para que essas informações fossem apresentadas no seminário, né? Então, nós fizemos esse dever de casa, mas infelizmente, no momento que nós iríamos apresentar, a Nara já não estava, né? A equipe toda já não estava. estava. Mas nós vamos retomar esses dados para a gente propor algum encaminhamento, até um seminário entre nós, para que possamos conhecer mais de perto essa nossa realidade. Interessante. Então, a recomendação institucional é para mantermos as habilitações? A recomendação é para manter a interdisciplinaridade. Porque não há... Tá? Não há habilitação Isso, exatamente. Exatamente, Paulo. Bom, vamos concluir então a sessão. Bem, então, vamos concluindo esse trabalho, essa conversa que nós tivemos aqui com vocês. E pelo que eu observei, essa vídeo foi positiva, não tivemos nenhum contratempo. Acho que deu para a gente dialogar um pouco sobre esses pontos que estão aqui postos na pauta. E peço a vocês que qualquer dificuldade na ordem de atualizar o PPC, que vocês liguem lá para a DGEC. Nós temos um corpo técnico que é um corpo técnico pequeno, mas que é bastante resoluto, muito competente no sentido de tirar as dúvidas e de ajudá-los para que a otimização desse trabalho de fato seja garantida, certo? E lembrando que nos tempos que nós estamos vivendo, que precisamos juntar esforços, por mais diferenças que tenhamos de posicionamentos, de muitas vezes até na contraposição de normativas, enfim, nós precisamos, nesse sentido, fortalecer o que nos une. E a Universidade Federal do Maranhão é a instituição que nos une. Então, nós precisamos estar trabalhando em prol dela e em prol de cada um de nós também, porque é daqui que nós tiramos o sustento de nossas famílias. Então, essa instituição, ela tem um peso muito grande para o Estado, para a formação dos profissionais. Nós somos a instituição mais antiga, nós somos a instituição que, de fato, tem, ao lado de outras, levado a cabo a seriedade do nosso trabalho. Somos professores e professoras e, por termos essa profissão, nós precisamos garantir que o nosso trabalho seja reconhecido pela sociedade. Então, todos nós somos professores e professoras, contamos com vocês para que o nosso trabalho de fato seja compreendido pela sociedade. Então, agradecida ao Elídio, Paulo, Rogério, a Maria José e todos que participaram desse momento, nos colocamos à disposição na PROEM para conversarmos presencialmente. Basta vocês agendarem, vocês vêm do continente e nem sempre a gente tem liberdade com a nossa pauta para atender em tempo real, mas se for marcado, não há problema nenhum, nós fazemos questão de conversar. E também estamos à disposição para as videoconferências. Surgindo qualquer dificuldade, qualquer necessidade de discussão maior sobre as temáticas relacionadas à Pró-Reitoria de Ensino, vocês também podem solicitar.
E nós, então, agendaremos um momento aqui no NTI para que a gente possa fazer esse tipo de conversa. Tá ok? Muitíssimo obrigada, um bom dia a todos e bom trabalho. Então, eu também quero agradecer, né, a todos vocês que participaram, né, dessa iniciativa, dessa reunião. Foi muito interessante saber como está o andamento, né, dessa reforma desses projetos. A gente tinha conversado com alguns coordenadores sobre isso, já sabia mais ou menos como estava o andamento desses projetos. E também dizer que estamos à disposição lá na DGEC, né, tanto eu quanto a Adria, a Mário, o Gregório, a Dalene, a Célia. Nós estamos à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas que vocês tiverem em relação às normativas, sobre o formulário eletrônico, sobre a resolução número 2, sobre a resolução agora da extensão. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, é só ligar o 745, o nosso ramal. Né? E também, se vocês quiserem vir pessoalmente, que eu acharia até melhor, porque é muito mais fácil nós conversarmos, né? Temos essa questão do diálogo presencial, é muito mais interessante, que as dúvidas são melhor esclarecidas. Se vocês tiverem também, podem marcar com a gente. Né? Nós estamos sempre lá no setor, mas se vocês quiserem marcar, realmente é mais interessante. Nós disponibilizamos já um horário específico para vocês, porque vocês sabem, são muitas demandas no nosso setor, e aí então nós reservamos um horário especial. Então, bom dia a todos vocês que participaram, e é isso. Grande abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Já tá vindo pra gente.